Desde os primórdios da humanidade, os conflitos por posse de terra estão presentes na nossa história. A trajetória do Brasil, por exemplo, é repleta de conflitos assim, com participações dos portugueses, espanhóis, holandeses e diferentes grupos de brasileiros das mais diversas regiões. Conflitos territoriais, como fatores de formação de países, se repetiram por séculos, principalmente no continente americano com as colonizações europeias. No entanto, não são exclusividade de países americanos. No Oriente Médio, por exemplo, temos a região que hoje compreende a Palestina e Israel, que marca um dos principais conflitos territoriais dos últimos tempos. A história do conflito israelense-palestino se inicia na primeira metade do século passado, quando o secretário britânico de Assuntos Estrangeiros, Arthur James, enviou uma carta ao líder da comunidade judaica do Reino Unido, Lionel Walter, na qual ele dizia reconhecer os direitos dos judeus de reconstruírem a sua pátria no território que estava ocupado pelos palestinos. E tal documento, que ficou conhecido como Declaração de Balfour, obteve apoio da Liga das Nações, que em 1922 autorizou a Grã-Bretanha a auxiliar os judeus na construção da sua pátria com o mandato britânico. Porém, o documento elaborado por Balfour era completamente parcial, favorecendo as vontades do povo judeu em relação aos palestinos, o que deu início aos conflitos que se perpetuam ali até hoje. Para nos explicar um pouco mais das origens e desavenças entre os dois lados, trouxemos o especialista José Fernandes. O conflito atual ele tem fatores históricos e fatores contemporâneos. Entre os fatores históricos está o retorno dos judeus fugindo ao antissemitismo europeu para a Palestina em 1890, no final do século XIX. Eles criaram um movimento sionista que tinha como lema uma terra sem povo para um povo sem terra. O problema é que a Palestina era ocupada pelos árabes de religião muçulmanas. Aí começou o conflito atual. E os britânicos, quando conquistaram a região, em 1917, apoiaram o movimento sionista. Em 1993, intermediado pelos Estados Unidos, Israel e a comunidade árabe fizeram um acordo de paz. Foi nesse acordo que surgiu a Autoridade Palestina. Israel se propôs se retirar da região ocupada de Gaza e Cisjordânia, mas manter o controle da fronteira. Em 2001, Ariel Sharon, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, propôs a retirada unilateral da faixa de Gaza e da Cisjordânia e destruir toda a barreira militar que existia na Cisjordânia. Desde a criação do Estado de Israel, a região não esteve em plena paz. No entanto, houveram conflitos recentes que pioraram a situação na faixa de Gaza. No dia 7 de outubro de 2023, participantes do grupo terrorista Hamas, em um ataque armado à faixa de Gaza, mataram mais de 1.400 pessoas e mantiveram mais de 200 como reféns, dando início ao que o primeiro-ministro de Israel chamou de segunda fase da guerra contra o Hamas. Os confrontos entre Israel e grupos palestinos, especialmente o Hamas, têm resultado em perdas significativas de vidas humanas, tanto civis quanto militares. Em particular, os ataques aéreos israelenses em resposta ao lançamento de foguetes por parte do Hamas têm causado um grande número de vítimas civis em Gaza, que, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, já acumulava 35.034 mortes desde outubro de 2023 até o dia 12 de maio de 2024. A infraestrutura já frágil de Gaza foi severamente danificada, exacerbando ainda mais as condições de vida dos residentes. E agora, para explicar como o conflito atinge o ambiente acadêmico, nós trouxemos o professor universitário Marcelo Seráfico. A situação vivida agora pelos palestinos na faixa de Gaza, às vezes pode parecer um assunto, uma questão exclusiva envolvendo o Estado de Israel, né, e os palestinos. Todavia, é preciso entender que o que está em causa é a possibilidade ou não de autodeterminação dos povos e, mais que isso até, né, a política genocida que tem sido praticada pelo Estado de Israel contra esse povo, que lá atrás, quando foi criado o Estado de Israel,
era para que tivesse também um Estado, né? E que pudesse haver, portanto, acordos e relações políticas, né, mais isonômicas. E, na verdade, hoje o que nós estamos vendo é uma política que visa o controle de toda a região por Israel e uma ameaça imediata e já em curso, né, à vida de milhões de pessoas. Portanto, nós que fazemos parte da universidade precisamos entender esses fenômenos que ocorrem fora, esses processos, fora do nosso espaço mais imediato, afetam a vida de todos, né? Porque não se trata apenas de um conflito entre vizinhos, mas de projetos geoeconômicos e políticos, né, que têm repercussão sobre todo o globo. A comunidade internacional tem buscado repetidamente uma solução para o conflito, mas até agora os esforços de paz têm sido em grande parte infrutíferos. As raízes profundas do conflito, que remontam décadas, combinadas com questões territoriais, religiosas e políticas, tornam a busca por uma solução duradoura extremamente desafiadora. O conflito entre Israel e Palestina movimentou bastante a política global nos últimos meses, com países apoiando Israel e outros apoiando a Palestina. No entanto, é importante lembrar que não há paz se um Estado se sobressair o outro. Por isso, o reconhecimento da Palestina como Estado soberano e a sua possível entrada na Organização das Nações Unidas, equiparando-se a Israel, pode ser um grande passo para a possível resolução de conflitos. É crucial que a situação em Gaza e em toda a região seja abordada com sensibilidade, compaixão e um entendimento profundo das complexidades envolvidas, enquanto se busca ativamente uma resolução pacífica e duradoura para o conflito.